Olá, muito boa noite. Está no ar o programa CPT Debate aqui no canal CPT, canal oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Programa que vai ao ar sempre terça-feira às 8 horas da noite, com a ideia de sempre trazer orientações à luz da Palavra de Deus e também da vida prática para o cristão em relação a temas atuais, muitas vezes polêmicos e que trazem divergências na nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre o tema no mês de maio, né, onde é o mês especial das mães, nós vamos falar sobre os filhos. Podemos escolher ter ou não ter filhos? Esse é o tema de hoje e a gente também quer contar com a sua participação. Comente aí nos nossos canais no facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Programa que é sempre apresentado por mim, Luana Lemke, e pelo pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino da IELB. E aliás, um tema bem apropriado, pastor Joel, que está aí aguardando ansiosa a chegada da Elisa, sua segunda filha, né, nos próximos meses. Então, boa noite, pastor Joel. Olá, Luana, boa noite. Olá para todos vocês que nos acompanham aqui. Verdade, Luana, a Manu está na 21ª semana da gravidez e nós já temos um filho aí que tem 15 anos, fará 16 anos em agosto. E em setembro nós vamos receber, então, com a graça de Deus, a Elisa, nossa filha, está previsto para nascer dia 26 de setembro. Muito bem, então o pastor Joel, além de estar mediando aqui o programa, também com certeza vai poder contribuir bastante para o programa de hoje, que também conta com a participação aí da jornalista Aline Koller, que é mãe do Rafa e do Theo, e também com o pastor Alan First, que é capelão do Colégio Cristo Redentor, e vai estar participando aí com a gente, até para contextualizar o tema, né, pastor Joel? Por que a gente convidou o pastor Alan e a Aline para falar? Esse é um dos assuntos que está sendo abordado no Mensageiro Luterano desse mês, né? Lá na página 21, Mãe é Tudo Igual, onde a gente quer trazer um pouquinho de como que o cristão lida com esses novos modelos de parentalidade, né, os novos formatos da estrutura familiar. Então, como que a gente convive na igreja também, não é só na sociedade. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso. E a esposa do pastor Alan, a Gabriele Linden, foi uma das colaboradoras, né, aceitou aí dar o seu depoimento falando aí sobre ela não ter esse desejo de ser mãe. E hoje em dia isso está sendo natural no mundo, né? Assim como essa transformação da estrutura familiar, também cada vez mais os casais estão adiando a maternidade. Aliás, os casais estão adiando, inclusive, o próprio casamento, né? As pessoas estão casando mais tarde. E a maternidade também. Muitas pessoas também optam por não ter filhos. E como que a igreja vê isso? Né? Como que a igreja acompanha e acolhe essas pessoas também, né, que estão aí na sociedade e dentro da própria igreja. Então, acho que até antes da gente fazer a saudação aí com nossos convidados, introduzir um pouquinho, né, pastor Joel, sobre qual é o conceito de família hoje, né? Até eu fui pesquisar aí no site jurídico jus.brasil, que traz como conceito de família a família matrimonial, que é formada pelo casamento, a família informal, que é formada pela união estável, a família monoparental, onde qualquer um dos pais com o seu filho, né? Por exemplo, mãe solo, pai solo. E a família anaparental, que seria formada apenas pelos irmãos, né? Famílias que não têm os pais. A família reconstituída, que é formada por pais separados com filhos, que começam a viver com outro também com filhos. A família unipessoal, eu acho que isso é bem importante, a gente também precisa trabalhar na igreja, que é quando é apenas uma pessoa, por exemplo, as viúvas ou os viúvos, né, que a gente também tem que lembrar que são considerados famílias e a gente também, né, tem que estar acolhendo as suas necessidades. Família paralela, onde o indivíduo mantém duas relações ao mesmo tempo, por exemplo, um casado que também possui uma união estável. E família eudemonista, que é formada unicamente pelo afeto e solidariedade de um indivíduo com o outro, buscando principalmente a felicidade. Esse é o conceito de família, né, juridicamente aqui no Brasil. Mas e como que a igreja vê esse conceito de família? A gente vai estar abordando logo mais aí no nosso programa, fica acompanhando ligadinho. Vamos fazer então a saudação primeiro com a Aline, né? Muito bem-vindo aqui mais uma vez, né? O canal CPT, Aline. Olá, boa noite. Uma alegria muito grande estar de volta aqui junto com vocês, nos estúdios agora do canal CPT, falando de um assunto que para mim é um assunto que me traz muita alegria. Família, filhos e o ser igreja, acho que também acolher as diferentes formas das famílias
atualmente é um assunto muito bacana. Eu acho muito legal também que a igreja esteja abordando esse assunto. Bacana, bacana. A gente que agradece que você aceitou, né, esse desafio de falar sobre esse assunto que também, né, é um pouco polêmico aí dentro da igreja. Pastor Alan, bem-vindo aí ao programa CPT Debate. A gente agradece muito que você também aceitou esse desafio de falar sobre esse tema polêmico. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar na presença de vocês. Obrigado novamente. Um assunto muito bom. Eu que já tenho quase uma leve fama de querer falar sobre assuntos um pouco polêmicos. Eu estou sempre disposto a aceitar convites como esse. Estou super animado. Obrigado mesmo pelo convite. Bacana, bacana. Pastor Joel, também fazer a saudação aí com os nossos convidados? Tudo bem, olá Aline, prazer estar aqui neste programa com você, que bom revê-la, né? Depois de algum tempo trabalhamos juntos aqui na Diretoria Nacional, éramos vizinhos, agora nós nos encontramos eventualmente nos cultos aqui. Eu digo eventualmente, a Aline participa mais da minha congregação do que eu, porque a gente está sempre em viagens, em atividades da igreja por outras congregações, e ela sempre aos domingos ali nos cultos, né? Então nos encontramos lá e que bom estarmos aqui hoje nesse ambiente aqui, poder falar de algo que nos é tão caro, né? Que nos é tão precioso, que é falar sobre família. Né, e também na perspectiva da família cristã. E olá também ao pastor Alan. É um prazer estar aqui com você nesse programa. E não tem essa não, pastor, de dizer que está pegando a pecha aí de ser convidado para falar de assuntos polêmicos. Né? A família é assunto muito importante e sempre haverá polêmica ao se falar de família. Né? E a gente não pode fugir da raia não, né? Temos que estar sempre presentes aí nos assuntos, lembrando lá o conselho bíblico, né? Que é para nós estarmos prontos para darmos razão da esperança que reside em nós. E o pastor Alan está sempre pronto aí para dar razão da esperança cristã, né? Que é um pastor da nossa igreja. E obrigado pela sua presença aqui também. Bacana, bacana. Acho que até aproveitar, né, para a gente entrar nesse assunto da escolha de filhos, né, ter ou não ter filhos, enfim. Vamos apresentar os nossos convidados, assim, em relação ao assunto, né? Claro, muita gente conhece a Aline, foi vice-presidente de comunicação, tinha um programa Entre Elas e Deus aqui na Rádio CPT, tem o seu canal no YouTube, né, onde traz bastante, fez eventos já sobre maternidade, né, Aline? Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a tua vivência, né, como foi, assim, para você escolher ter família, os propósitos de família, como que isso surgiu, assim, na tua vida? Então, eu sempre fui uma criança que brincou muito de boneca, então eu digo que desde criança eu me vejo sendo mãe, tendo essa vontade de ter filhos, brincando já com a minha irmã também, e sempre tendo a Barbie, o Ken e os filhinhos deles. Então eu já imaginava como seria a minha vida com filhos. Claro que eu imaginava que eu teria meninas, então eu tive 2 meninos, aí já mudou um pouco o que eu pensava, porque eu tinha uma irmã apenas, eu tinha certeza que eu teria duas meninas. Aí chegaram os meninos, então aprendi a cuidar de meninos e agora eu sou uma mãe de meninos realizadíssima e grata a Deus. E depois casei com o Tiago e eu até brinco, porque eu louvo a Deus que a dona Lígia e o pastor Curto tiveram 9 filhos, porque o Tiago é o 9º. E ela até escreve ao lado verdade. da Gabriele ali no Mensageiro Luterano, falando sobre essa realidade deles. Então o Tiago, meu marido, veio de uma família numerosa, onde ele é o 9º, sendo o mais novo. E a gente também agradece a Deus por isso. Tem uma família grande, muitos primos, muitos sobrinhos, os irmãos dele ali, os meus cunhados. E a gente falava sempre em ter filhos. Queríamos muitos filhos. E claro, quando chega o primeiro, a gente já vai repensando. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar também, né? Porque até foi bom tu lembrar do depoimento da dona Lígia aqui no Mensageiro Luterano. Fica a dica, né? Quem não leu, aí tá lá, mensageiroluterano.com.br. Isso aí. Tem essa reportagem aqui com esses 4 depoimentos, né? A dona Lígia, que fala aí sobre esse modelo tradicional. A Gabriele Linden, né? Que fala sobre essa questão de não se sentir vocacionada para ser mãe, optar por não ter filho. Nós temos o depoimento da Luíse,
Elbe Dolny, né, que é também colaboradora do CP Terapia, que adotou, né, que tinha isso como plano A na sua vida, né, e adotou crianças. E também temos o depoimento da Daniela Vaz, que também é da Comissão Jurídica e da IELB, e fala um pouquinho sobre essa questão de trabalhar, né, e ter filhos e cuidar da família, né, sobre essa mulher moderna também hoje, né, que tem que se dividir entre esse espaço. Então, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, né, porque a Dona Lígia tem, né, essa questão de 9 filhos, né, você tem 2, né, então se tem, de repente, com o pastor Tiago também, né, se tinha essa coisa de, não, vamos ter muitos filhos, né, não, vamos ficar ali, enfim. A gente sempre falava em 5 filhos. Eu sempre 2, claro, mas eles 5 filhos e seriam assim, 3 nossos e 2 adotados. Ele sempre falou. Claro que isso antes de ter os nossos filhos. E aí, quando vem os filhos, a gente vê toda a demanda que tem, toda a estrutura, em todos os aspectos. Claro que a gente ainda conversa, não está totalmente fechado, mas eu acho que não sei. Não é sobre isso a conversa hoje. Dá tempo ainda. Mas depois desse programa de hoje, de repente, né, vai motivar o debate. Mas é engraçado que as pessoas até brincam com a gente, porque os meus sogros tiveram muitos, então a gente também teria. Mas, claro, é uma realidade outra atualmente, e isso também é um ponto. Se você tem 2, beleza, para a sociedade já está ok. As pessoas que têm 3, eu tenho amigas que decidiram ter 3 e elas contaram como a reação já é diferente. Hoje em dia, né? Hoje em dia, que louca, ou como assim? Então é engraçado. Existem esses padrões que não são ditos, mas que na realidade a gente vai experimentando. E faz parte também, não adianta. É de cada um, tem que, acho que, respeitar, mas é complicado. Sabe, Aline, eu também sou de uma família numerosa, né? Minha mãe e meu pai tiveram 10 filhos, eu sou o 7º de 10 filhos. Era uma mulher, a primeira, e depois 9 homens. Então, na nossa família, assim, nós sempre pensamos, casar e ter filhos, né? Filhos. Sempre esse pensamento de casar e ter filhos. E daí quando a gente casa, especialmente com os irmãos, ali entre os irmãos, aí depois já tem as cunhadas, o cunhado, sobrinhos e tudo mais, então a pergunta é assim, e daí, quando é que vem o filho? Aí tem o primeiro filho, a pergunta é quando vem o segundo, quando vem o terceiro, enfim, né? É sempre isso. Então, quando tem reuniões familiares lá, é aquela família numerosa, e a minha mãe já está no 10º bisneto, né? Tem 23 ou 24 netos. Então, assim, quando tem uma reunião familiar, é muita gente mesmo reunida. Então, nós sempre pensamos, aqui vai casar e vai ter filhos. Nós não considerávamos essa possibilidade de não ter filhos, né? E eu achei muito interessante a Luana descrevendo aí, segundo o conceito jurídico ali, o que é família, né? E falando das famílias. É claro, a gente sempre fala de onde os nossos pés estão fincados, né? O filósofo lá já disse isso, né? Eu comecei a olhar para minha família. Minha mãe é viúva, ela mora sozinha hoje, né? Aí eu já vi, tem irmão que é divorciado, ele já casou novamente e a companheira dele hoje, a esposa dele hoje, tem outros 2 filhos de outro relacionamento. Eu tenho lá 3 sobrinhos, tive um irmão e uma cunhada que faleceram durante a Covid, assim, espaço de 5 dias faleceu primeiro meu irmão, depois 5 dias depois a minha cunhada, e então ficaram lá os 3 filhos, ficaram sem os pais. E eu tenho também uma sobrinha que é casada, ela não quer ter filhos. Pelo menos não ainda, né? Nesse momento o plano deles é não ter filhos. Então a gente acaba olhando para a nossa família e verificando isso, né? Identificando. Quem mora sozinho, quem já constituiu uma nova família após um divórcio, quem está viúva ou viúvo, enfim, toda essa composição aí que a Luana foi descrevendo a família da sociedade. Como eu sou de uma família numerosa, né? Eu comecei a ver assim, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu sobrinho, esse aqui é minha mãe. A gente começa a se ver é bacana isso, tu identificar dessa forma, né? Porque, na verdade, quando a gente foi pensar, né, no Mensageiro Luterano e escrever essa reportagem, a gente pensou justamente nisso, dizer, um casal é uma família, né? Às vezes a pessoa pensa, não, família é quando tu tem filhos. Não, um casal já é uma família, né? E aí, quando eu vi essa definição aqui, o conceito de família, eu olhei ali o unipessoal, também me lembrei da minha avó, né? Que é viúva. Então, é importante isso, né? Da gente identificar
respeitar e reconhecer essas pessoas como família, né? E é por isso que vamos lá, viu, o pastor Alain também falando sobre isso, porque ele também é uma família matrimonial, ele formada pelo casamento, né, pastor? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? Como foi assim para você, né? Como é a sua visão de família, né? Os seus propósitos, enfim. Olha, para mim sempre do mesmo jeito. Eu tenho tudo que vocês estão falando tá soando bem parecido na minha cabeça. A gente realmente, todo o meu crescimento, conforme eu fui ficando cada vez mais velho, a gente não passa na cabeça outra coisa a não ser isso que a gente cresce aprendendo que esse é praticamente o caminho a se seguir na vida. A gente vai crescer, vai chegar um momento que a gente vai encontrar alguém que a gente ama, a gente vai casar, a gente vai ter filhos e é isso. Até que um dia Deus vai levar a gente para junto dele. E, sinceramente, essa foi sempre a ideia que eu tive. Eu nunca parei para pensar diferente disso. Até anos depois de já ter terminado os meus estudos no seminário e ter casado. Eu e a minha esposa, a gente conversou sobre ter filhos muitas vezes, muitas vezes. E no início, quando nós casamos, a gente vai ter filho, a gente falava de ter 2, 3 filhos. E conforme a gente foi tendo mais conversas, mais vivência, mais experiência como casal, a gente foi até mesmo refletindo sobre coisas diferentes, e hoje a gente chega numa posição diferente, que a gente não sente que nós temos a vocação, ou pelo menos não temos essa escolha, então, de não querer ter filhos. Mas soa muito familiar tudo isso que vocês têm falado até agora, de você crescer. Meus pais, a família dos meus pais o meu pai teve 14 irmãos e a minha mãe 10, então eu tenho tios que eu nunca conheci, eu não faço a mínima ideia de quantos primos que eu tenho na vida, com certeza não conheci todos. Então, realmente na minha vida nunca teve um pensamento diferente, além daquele de, um dia eu vou casar, com certeza eu vou ter filhos. É algo novo até mesmo na minha vida, mas é algo que cada vez mais eu tenho refletido e tem feito mais sentido. Então eu estou feliz também de ter a oportunidade de falar um pouquinho, assim como a Gabi teve a oportunidade de falar um pouco no texto que ela escreveu para o Mensageiro. Então, novamente, obrigado por me incluir nessa conversa de hoje. Até foi o que o pastor Joel comentou antes, né, sobre essa questão, tipo, quando a gente casa, a primeira pergunta é, né, quando é que vai vir os filhos, né? E você como pastor, né, como é que vê isso, assim, não acaba sendo uma pressão, né, não só da sociedade, a Aline falou ainda, né, para a sociedade 2 filhos tá bom, mas na igreja principalmente, né, é do tipo, nós não, pelo menos não agora a gente pensa em ter filho, e aí no caso você como pastor também, como é isso para ti? Já passou por alguma situação, assim, que talvez fosse constrangedora, digamos assim? Algumas. Tenho que ser sincero que tive algumas situações já que pessoas da igreja falaram para mim, oi, como assim? Não, isso daí você pensa agora. Na verdade, tenho muitas pessoas, até mesmo parte das pessoas que eu sou pastor agora, que elas não aceitam o fato de que eu comento com elas, sempre muito delicado, até porque eu acho a vocação, o dom da maternidade, da paternidade, realmente um dom divino. Então eu sempre tenho muito respeito, eu sempre falo para todo mundo, gente, que bom que vocês têm filhos, eu apoio muito todo mundo que recebeu esse dom, mas as pessoas, elas têm um pouco de... muitas pessoas perto de mim, elas têm um pouco de... não aceitam muito bem. Como assim, pastor? Não, você vai ver, filhos são bênçãos. O que eu nunca neguei, não, com certeza filhos são bênçãos, mas eles já algumas vezes já teve até situações um pouco desconfortantes, quando até meus colegas de ministério já na minha presença, sem saber que eu tinha, pensava assim, falar, não, mas não consigo entender, é super errado fazer isso, e eu falei, mas eu sou, e daí teve aquele momento super constrangedor. Então já tem alguns causos aí para contar sobre essa escolha, desde que eu e a minha esposa conversamos mais seriamente sobre isso e começamos a falar para as pessoas ao nosso redor, para a igreja, que a gente já teve a oportunidade de falar. Então,
É, é interessante ser pastor e ter essa posição. Mas é bom também porque sempre surge alguma oportunidade para refletir e oferecer um pouquinho disso que nós pensamos e por que a gente pensa assim e por que a gente chegou nessa conclusão. Um pouquinho de lenha na fogueira aí. Eu acho muito bacana a igreja falar sobre isso, a revista oficial, que é o Mensageiro Luterano, trazer esse assunto. E eu trago para vocês que eu escutei, antes do meu Mensageiro Luterano chegar em casa, eu não tinha lido ainda. E uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, claro, chegou para mim e disse assim, eu não sei como é que um mensageiro deixa vir um assunto desses. Eu vou falar com o pastor Nilo, que é o editor da revista. Como é que coloca isso, uma pessoa não querer ter filho? Aí eu até fiquei, antes dele falar qual era o texto, eu pensei, não, deve ser o meu, porque eu escrevi sobre Maria no texto na revista do mês, falando Maria, a maior educadora, achei que era isso. Pensei, ufa, saiu do meu foco aqui. Aí eu pensei, não, mas para mim isso não é um assunto polêmico. Quem sabe a gente que já é mais nova geração e tem acesso a essas outras formas de ser família e realmente eu pensei ali, mas por quê? E aí eu até falei para essa pessoa, disse, olha que interessante, a gente na CTRE, na Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, nós justamente estamos começando a debater, um spoiler aí, sobre a questão do Ministério Pastoral, né, e do documento que fala sobre o Código de Ética. E ali fala, o pastor, quando tiver filhos e tal, e aí os próprios membros da comissão dizem, mas e os celibatários? E os pastores que não querem se casar? Ou os pastores que não têm filhos? Eu achei interessante isso, porque é um assunto que já está sendo tratado de uma forma super tranquila ali na CTRE, inclusive buscando trazer uma sugestão de um novo texto. Mas é algo que a gente, eu digo na nossa caixinha luterana, às vezes, aquele nosso padrão, tá tudo bem. E quando algo foge da caixa ou sai para fora, soa um pouco estranho. E aí que é importante a gente falar. Então, Alain, parabéns para vocês, para a Gabi, por trazerem um assunto de uma forma tranquila e falarem sobre isso. Eu acho que se a Bíblia diz que pode ou não pode, beleza. Agora, se ela não fala, por que é que nós, né, Pastor Joel, vamos ficar dizendo que sim ou que não? É que, talvez assim, Aline e demais, o que acontece é que, biblicamente, a gente observa o modelo de família que nós temos, né? É sempre assim, se a gente observar a expectativa do Antigo Testamento, quando houve ali a queda em pecado, Deus fez uma promessa direta para a mulher que ela seria a mãe do Salvador, né? Que da mulher sairia o descendente que iria reconciliar com Deus novamente a humanidade. Então, todo o Antigo Testamento, as mulheres do Antigo Testamento, elas vivenciavam essa espera, será que eu serei a mãe do Salvador, né? Até que as promessas foram acontecendo, todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, sempre então eles estavam na espera do descendente que viria. Então, soube-se ali depois que seria descendente de Davi. Então, se a gente observar o Novo Testamento, o livro que foi escolhido para ser a abertura do Novo Testamento, ele começa com uma genealogia, né? Falando de família, filho de, até chegar ao nascimento de Jesus ali. Então, a Maria foi agraciada, bem-aventurada por ser a mãe de Jesus, né? A mãe de Deus. Então, todo esse contexto bíblico da família ser, o homem deixará o seu pai, a sua mãe, se unirá mas a isso sua na verdade esposa. está lá desde Gênesis, né? Claro que depois reforça lá no Novo Testamento, mas desde Gênesis, né? Sim, Deus já vai trazendo esse conceito de família. E aí até eu peguei aqui também, né, a parte que fala dos filhos, né? Ali em Gênesis 1, 27 e 28, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Né? Então... exatamente, Luana, por causa desde a queda, na verdade, quando Deus fez o homem e a mulher, ele instituiu ali o casamento, né? E com a instituição do casamento, Deus deu a ordem também de ter filhos, né? Então, mas também ele não proibiu de que algum casal que optasse por não ter filhos, que eles não pudessem ter essa escolha, né? Não é isso, né? O pastor Alain pode nos auxiliar nisso também. Mas só que Deus fez ali, ele instituiu o casamento, a família. Então, esse padrão de família que nós temos é o que está no consciente coletivo da cristandade. O casamento e filhos.
Quando alguém não pode ter filhos, né, por questões outras que não uma escolha, é mais aceitável. E às vezes até a pessoa olha assim com pena, né, que fica com pena de quem não pôde ter filhos e tudo mais. Talvez alguém vai até olhar pro pastor Alan e para a esposa e ficar com pena deles porque eles decidiram não ter filhos, né? Mas quem tem filhos sabe a bênção que é, mas também sabe as dificuldades. Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar quem pensa diferente. Né? Então, assim, eu vi ali a Luana até que coordenou essa reportagem ali no Mensageiro Luterano, que trouxe assim, a mãe que trabalha e tem que vivenciar nessa dificuldade assim, de cuidar dos filhos, cuidar de si mesma, cuidar do casamento, do seu trabalho, né? Então, assim, toda aquela diversidade que ela tem que se multiplicar ali. Falou também daquela... Que não deixa de ser uma escolha também, né? Escolheu também. Escolheu. Tem muitas mães que a família escolheu assim, um vai prover o sustento da família, a outra vai cuidar da casa, da família e tudo mais, é uma escolha também. A escolha de adotar, né? Que mesmo quem já tem filhos fazer a adoção, a Aline disse então que eles vão preparar o terceiro e o Thiago quer adotar 2, né? Então... é uma escolha também, né? Agora, assim, a gente não pode, assim, querer militar. Eu não me sinto confortável, por exemplo, de encontrar o pastor Alan e a esposa dele e querer convencê-los a terem filhos. Mas eu posso testemunhar assim, é uma bênção ser pai. Nós estamos vivenciando agora uma gravidez tardia, né? Eu tenho 49 anos e minha esposa 44, 16 anos praticamente depois, né? 15 anos e pouco depois do nascimento do nosso filho. Ela passou por 2 abortos, então nós já queríamos termos filhos antes, né? Mais filhos. Bom, aconteceu dessa forma. Então, assim, a gente está vivenciando a magia da gravidez, né? Quando a Aline ficou grávida do 2º filho, trabalhávamos juntos aqui, a gente viu aqui como que é magnífico isso tudo, né? A questão, como é maravilhoso ser mãe, ser pai, ter filhos. Mas também a gente não pode agora, porque um casal decidiu, optou, ou entende que eles não querem ter filhos, a gente querer militar e querer convencê-los a mudar de opinião. Assim como também o pastor Alan, né, quando ele vai trabalhar lá como ministro, ele não vai poder querer advogar e querer dizer assim, a melhor coisa que vocês fazem é não terem filhos, né? Ele também não vai fazer isso, porque como pastor, como cristão, ele sabe que Deus quer que nós tenhamos família e que nós tenhamos filhos também, né? O que acontece assim, é que Deus não proíbe um casal decidir por não ter filhos. Eu entendo assim. Não sei o que o pastor Alan pode falar sobre essa decisão deles, nesse viés que eu estou argumentando aqui. Tu sabe que, nesse sentido, até, por favor, se eu estiver indo muito longe, vocês podem me cortar, mas para dar o jeito que eu penso, o jeito que eu tenho pensado sobre isso, talvez alguém que está assistindo, eu já fiz alguns vídeos, até tem um episódio de um podcast com o pastor Alexandre Vieira, que a gente fala sobre o assunto, e eu já comentei um pouquinho sobre isso, que eu acho que a teologia luterana, ela nos dá lentes muito boas para a gente refletir sobre esse assunto, que é uma das lentes hermenêuticas básicas da teologia luterana, que é os 2 tipos de justiça, que é no sentido, temos o relacionamento com Deus, e nesse assunto que nós estamos falando sobre escolhas, sobre ter ou não filho, não quer dizer, não tem nada a ver com esse relacionamento vertical com Deus, é bem num relacionamento com o mundo, como que a gente toma essas decisões na vida como cristão, na vida como uma criatura redimida, como filho e filha de Deus. E nesse sentido, quando a gente está falando sobre esse relacionamento horizontal, outra chave hermenêutica luterana sensacional e muito útil é a teologia das vocações. E nesse sentido, dessa perspectiva que eu entendo até mesmo essa escolha ou essa conversa, você discutir e debater e refletir se isso é algo que você foi chamado na sua vida, se você tem o dom de Deus, porque eu entendo a maternidade, a paternidade, como eu falei anteriormente, como um dom de Deus, como uma vocação que Deus dá para os seus filhos e filhas, suas criaturas redimidas. E nesse sentido, quando a gente fala sobre vocações, a gente fala sobre diferentes vocações. E nesse sentido, ser pai e ser mãe é uma vocação. E eu acho que nesse sentido, tem pessoas que são excelentes pais, são excelentes mães. Tenho certeza que o pastor Joel,
a Aline, com certeza eu vejo na alegria de vocês quando vocês estão falando sobre a paternidade ou a maternidade. E eu acho isso maravilhoso, acho lindo, e por isso que eu nunca vou falar para alguém não tenha filhos. Porque eu acho que, assim como qualquer outra vocação, quando a gente reflete, será que eu deveria ser pastor, por exemplo? Será que eu deveria ser jornalista? Qualquer vocação que a gente recebe, eu acho que a gente tem, ou que a gente decide ter e seguir na nossa vida, eu acho que a gente deveria ter essa reflexão e pensar, será que Deus está me chamando? Será que eu tenho o dom para ser pai, ser mãe? E orar para Deus que Ele guie essa decisão. E nesse sentido, eu acho que pensar por vocações ajuda. Por quê? Porque nas conversas, por exemplo, que eu e a minha esposa a gente tem várias vocações, todo mundo tem muitas vocações acontecendo ao mesmo tempo. Cristãos, provavelmente no nosso dia a dia, a gente exercita várias vocações diferentes, em momentos diferentes. E quando a gente fala sobre vocação, sobre vida cristã, eu entendo que a gente não é forçado, a gente nunca deve ser forçado a fazer uma vocação simplesmente porque a gente tem habilidade de fazer ou de exercer aquela vocação. E um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, alguém que parece ter uma mente muito brilhante com matemática, por exemplo. A gente não vai forçar ela a ser um professor de matemática ou um engenheiro, sendo que ela não tem vontade de fazer aquilo, de exercer aquela vocação. Porque tem muito uma questão de habilidade e dom que Deus dá para aquela pessoa para exercer tal vocação. E eu acho que, por mais que a gente deva louvar a maternidade, a paternidade como dons excelentes que Deus dá, eu acho que ainda a gente precisa lembrar que são vocações. E nesse sentido, é necessário ter essa reflexão, porque infelizmente eu conheço pessoas que elas nunca pensaram, e eu vejo que, talvez eu estou até expondo, claro que não estou falando nome, mas eu acho que a gente vê pais e mães na nossa sociedade que talvez não tenham o dom. E a gente vê várias histórias muito tristes de maternidade e paternidade que às vezes você pensa, talvez aquela pessoa deveria ter pensado em não ser pai ou mãe, porque agora ela está sofrendo, os filhos estão sofrendo. Enfim, eu vejo até toda essa reflexão que a gente está fazendo através das lentes das vocações. Não sei se vocês já haviam pensado nesse assunto, nessa pergunta, nesse tema, através das lentes das vocações, mas quero ouvir de vocês. Não, muito boa a colocação dele. Inclusive, eu me lembrei do texto da Gabriele, né? Ela fala justamente sobre isso, sobre as vocações, né? E eu acho que é importante isso. Aí eu volto à questão quando a gente casa, né? As pessoas começam ali, quando é que vai ter filho, sob a pressão, porque às vezes as pessoas não estão, eu acho que é isso que ele está falando, né? Às vezes a pessoa não está preparada para ser isso e acaba sendo consequência de uma coisa que talvez não seja nem vocacionada para ter. E aí a gente vê todos esses, né? Algumas vezes, esses problemas familiares, né? De pais abandonando filhos, né? Vamos levar para a sociedade aí, né? Pais abandonando filhos, matando filhos, né? Dando filhos, deixando os avós cuidarem, não educando, largando para a escola, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, de se pensar assim, até o próprio casamento, eu acho, né? Se a gente for levar assim, hoje que a gente fala muito da modernidade líquida, né? Então é tudo muito descartável, né? As pessoas não estão naquele compromisso do tipo, essa pessoa é com quem eu vou viver, com quem eu quero dividir o resto da minha vida. Aí eu me lembrei do texto que a Gabriele fala, né? Quantos pais, às vezes, têm filhos pensando assim, não, mas quem vai me cuidar na velhice? Mas isso não é... o argumento. Porque pode não... E aí eu me lembrei da minha tia-avó, né? Na verdade, as 3 irmãs são viúvas, a minha avó e as 2 irmãs, e elas moram ali tudo pertinho uma da outra. Ela mora sozinha, na verdade, a minha tia-avó. Ela teve 2 filhos e os 2 morreram. E o marido também morreu. Ou seja, quem cuida dessa minha tia-avó viúva é a minha mãe, sabe? Então, tipo, não é requisito, né? Tipo, vou ter filhos para me cuidar na velhice. Porque ela, por exemplo, ela tem a sobrinha que pode estar ali dando apoio. E a gente sabe, né? Que Deus nunca vai desamparar um filho seu, né? Então, Ele sempre vai colocar pessoas para nos auxiliar, né? E cuidar da gente. Mas eu acho que o ponto é, a igreja, ela está preparada para isso? Acho que os pastores, né, podem
responder melhor assim. Porque a gente sabe que tem denominações, a própria Igreja Luterana em algumas congregações, existem um preparo para o casamento, né? Existem o grupo dos casais em que vai trabalhar essa questão dos filhos ou não, enfim. A igreja, ela tá... Porque eu acho que é um pouco do autoconhecimento, né? Tu realmente te conhecer e saber, né, a tua vocação, os teus dons, enfim, se tu tá preparado para isso ou não. E a igreja, ela pode, de certa forma, eu acho que é, né, papel dela também, estar instruindo e orientando, né, os nossos jovens que hoje aí estão com tanta informação, por tudo quanto hoje é muito mais fácil, né, tu ter acesso a tudo quanto é tipo de informação no mundo, e como eles estão sendo preparados de forma cristã. Talvez o pastor Alan e a esposa tenham sofrido algumas críticas a essa escolha deles, né? Ele falou de chave hermenêutica, né? Aí alguém vai dizer assim, mas pastor Alan, o senhor está usando a questão das vocações para poder tentar justificar a escolha que vocês fizeram para não ter filhos. Porque Deus nos capacitou todos com o dom da paternidade, da maternidade. Daí alguém vai dizer, mas e aqueles que não conseguiram, por um fator biológico, não terem filhos? Mas todos aqueles que são pais e mães, eles foram capacitados com o dom da paternidade e maternidade. Agora, eles não exerceram, né, o dom que Deus deu a eles com responsabilidade, assim como nós temos as outras vocações e muitas vezes a gente é relapso com as vocações que Deus nos dá. Nós temos pais e mães que são relapsos com os filhos também, né? Então, de repente, pode acontecer isso. Luana, você falando aí da questão de quem vai cuidar na velhice, né, que às vezes é questionado sobre isso. Eu conheci há poucos dias uma pessoa que foi adotada, e os pais adotivos, né, falaram para ela sempre, você é uma filha adotiva, você é uma filha adotiva, nós adotamos você para você cuidar de nós na nossa velhice. Foi dito isso para essa pessoa que foi adotada, e depois, de fato, né, conhecendo o histórico da pessoa e tudo, percebe-se que no final da vida daqueles pais adotivos, ela quem cuidou dos pais adotivos. Mas eu fiquei pensando que carga pesada que esses pais puseram naquela filha, né? Adotaram, escolheram uma criança e impuseram essa vocação a ela, né? Falando em vocações, para que ela então fosse a cuidadora de idosos deles depois, né? É claro que se ela cuidou depois, ela sentiu-se amada como filha, teve todo o ambiente, o afeto familiar que deveria ter, porque senão ela não iria cuidar dos idosos ali depois, né? Mas foi um peso, um fardo muito grande que foi colocado ali, né? Mas é responsabilidade, sim, dos filhos cuidarem dos pais na fase de idosos, né? Mas também é responsabilidade da igreja, é responsabilidade civil, né? Responsabilidade do Estado proporcionar isso. Tem uma série de corresponsabilidades aí, né? Mas a gente não pode colocar esse fardo somente nos filhos aí. Tá? E só pensando um pouquinho, eu estive o ano passado num país lá da África, Uganda, e me chamou a atenção lá a questão das relações familiares. Uma criança, ela não pertence somente ao pai e à mãe. Uma criança, ela pertence à tribo, à família estendida. E ali a família estendida não é somente os parentes consanguíneos. Aquela região geográfica onde eles vivem é uma tribo, é uma família, de certa forma, e uma criança, quando nasce ali, pertence a toda aquela comunidade. Tanto que quando os pais falecem, e daí a estimativa de vida naquele país é uma estimativa de vida baixa, né? A mortalidade infantil e também a expectativa de vida é diferente do nosso país aqui. Tem muitas, mas muitas crianças mesmo, muitas crianças. E um processo de adoção lá, ele só pode ocorrer, é claro que se seguir os requisitos legais do país, né, como todo país tem as suas leis, mas ele só pode acontecer se aquela tribo, aquela comunidade autorizar. E é muito difícil aquela comunidade autorizar porque a criança pertence à tribo, à família, né? Então,
as relações familiares, aí, como que aquilo é diferente, né, naquele país. E para a gente pensar um pouquinho, né, também a questão da responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, mas a responsabilidade que a gente tem com os idosos, com a família de um modo geral, e nós como igreja, né, como que nós cuidamos das nossas famílias, as famílias que frequentam as igrejas, o que nós temos feito para ajudar os nossos idosos, o que a gente faz para ajudar um casal que não pode ter filho e deseja ter filho, né? Como que a gente acolhe um casal que decidiu não ter filhos? A Luana ainda ela poupou nos conceitos ali, né? Porque juridicamente dois homens ou duas mulheres que convivem juntos lá, eles podem formar uma família também, né? E de repente se chega um casal homoafetivo, eu não sei nem se esse é o termo correto, né? Se eu estiver errado no termo, me perdoe, mas assim, como que duas mulheres que adotaram um filho, duas mulheres que tiveram alguma maneira lá de ter um filho, chega na igreja e pede então para o pastor batizar aquela criança. Não é o foco aqui hoje, né? Mas só para a gente pensar um pouquinho. Ou então dois homens que convivem juntos lá e adotaram uma criança e chegam lá assim, a gente quer batizar o nosso filho aqui. Como é que a gente cuida da família? E essa família, normalmente é uma família fora do padrão ali, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, o texto que a Luana lembrou para nós, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus formou o homem e a mulher, instituiu o casamento, instituiu ali a família. Mas quando foge desse padrão, como que a igreja trata isso? Nós estamos inseridos nessa sociedade, a gente tem que ser sal, ser luz, a gente tem que transformar o mundo pela pregação da palavra, viver essa palavra, né? Mas a gente tem que acolher essas pessoas e pregar o evangelho para elas e batizar todas as pessoas. Como que a igreja cuida dessas famílias, né? Eu não quero respostas aqui, né? Também não vou dar essas respostas, mas a gente pensar um pouquinho sobre isso como igreja, né? E o pastor falando, pregar o evangelho é também uma missão que Jesus nos deu, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então aí também, crescer e multiplicai-vos, tudo bem, mas e quando a gente não prega o evangelho a toda criatura? Que como o pastor Joel falou, às vezes a gente fecha as nossas portas, os nossos ouvidos, os nossos olhos, e também não está exercendo esse pedido, essa missão. Aí também ocorre isso, né? A gente só se volta para essa questão, às vezes o versículo ele libera as famílias para essa decisão, eu acredito. E do jeito que as pessoas até lidam, voltando para essa questão de pais, ter quantos filhos ou menos filhos, sim, multiplicai-vos, mas não se multipliquem muito. Peraí, tem um limite aqui. Isso não existe, está na liberdade de qualquer família. A importância da gente conhecer o dia a dia, o momento, e às vezes como isso machuca esses nossos encontros. Como é bom quando a gente conhece um pouco mais os membros da nossa congregação, da nossa família da fé. Porque como é fácil a gente também agredir, machucar até mesmo com uma pergunta. Essas perguntas corriqueiras aí, mas mais um filho, é menino ou é menino? Agora vem a menina, né? Isso também, se eu tiver mais um, com certeza... Ou vai continuar tentando até ter a menina, né, no caso. Que pena, é mais um menino, se for mais um menino. Tem disso, gente. Então, assim... Um outro ponto a gente não deve se preocupar. Eu acho que o pastor Alain, a Gabi, tem essa paz no coração, conversaram, oraram, estão instruídos na palavra... Ok, a gente como igreja vai acolher. É diferente do meu pensamento, mas é diferente do pensamento de outras pessoas que têm ainda hoje 10 filhos. Eu ia fazer a pergunta aqui para o pastor Alain, e se depois vocês mudarem de opinião? Ou então, e se Deus mudar a opinião de vocês e vir um filho aí? Mas aí que tá, pastor Alain? A Gabi escreve isso no texto. Deus ainda não deu essa vocação, mas vocês não fecharam ali o assunto, com né? Certeza. Tô enganada. Com certeza. Até em outro momento que eu tive a oportunidade de falar sobre isso, vocação é chamada, e chamada às vezes vem em momentos que a gente não está esperando. Eu realmente não fecho a porta, até em outro momento que eu pude conversar e falar sobre isso, eu até comentei que se um dia vier, a gente já conversou sobre isso. Se um dia vier, o que Deus dá essa vocação para nós? O que nós vamos fazer? E a gente conversou, acho que seria muito legal a gente optar por adoção. A gente tem conhece, até mesmo a Aline falou sobre adoção, outra mãe falou sobre a opção de adotar, e a gente conversa sobre isso também. Se no futuro Deus dá para nós esse chamado, a gente pensa que seria muito legal a gente optar pela adoção
pelo fato até mesmo de amar muitas crianças que estão em orfanatos, que estão precisando de uma família, se a gente pensar, poxa, Deus deu esse chamado para a gente ter filho, a gente pensa muito que será através da adoção. Então não está fechada a porta, com certeza não. Não há porta fechada para Deus, e a gente tem vários exemplos bíblicos aí de mães estéreis que não podiam ter filho, Sara, por exemplo, e Deus quer dar filho, ele vai dar filho. E claro que nós fazemos planos, mas a palavra final é de Deus. Então, em nenhum momento eu quero me colocar no lugar de falar, Deus, não. Nem a pau, eu não sou tolo para fazer isso, mas enquanto a gente tiver essa responsabilidade de fazer aquilo que a gente acha correto, tá, para as vocações que Deus nos deu na nossa vida, por enquanto a gente vai planejando e conversando e colocando nas mãos de Deus. Com certeza, porta nenhuma se fecha para Deus, porque Deus acho que não tem como fazer isso. Deus, ele abre porta onde que nem existe passada diária. Então, tem que deixar sempre a porta aberta para Deus. Com certeza, com certeza. Ele que conduz, né? Ele que dirige as nossas vidas. Acho que é bem importante isso que o pastor Alan está falando, né? Porque por mais que a gente possa optar, fazer as nossas escolhas, acho que é importante a gente sempre colocar nas mãos de Deus, né? Deixar Ele nos orientar, nos guiar, nos inspirar, enfim, né? Colocar aí no nosso caminho, que com certeza, né? Os planos dão certo, né? O homem pode fazer os planos, mas quem dá a resposta final é dele, né? Acho que isso aí é o principal, e principalmente isso que a Aline falou também, né, sobre a gente como cristão, né, sempre procurar acolher, né, não pré-julgar, né, a gente tem muito essa questão que ela falou da caixinha, né, da tradição, e pensar assim, hoje, principalmente, nós temos muitas pluralidades, né? E a gente tem que aprender a conviver com isso, dentro e fora da igreja. E aí eu volto, pastor Joel, né? Eu falei tanta coisa antes, aí você trouxe umas questões, mas acho assim, ó, da importância dos pastores e as lideranças da igreja estarem preparados para isso e poderem estar ajudando, né? Com o seu conhecimento, com a sua experiência, né? Com seus estudos da palavra de Deus, os mais novos nesse sentido, né, do casamento, do ter ou não ter filhos, enfim. Eu até brinquei com o pastor Alan no início aqui, né, que ele falou de temas polêmicos e tal, eu disse, não, a gente tem que estar pronto para dar a razão da esperança que reside em nós, né, foi o apóstolo Pedro quem disse isso lá na carta de Pedro, né. Então, isso é fato, Lana, nós temos que estar preparados para essas situações na nossa vida ministerial. E a Aline citou aqui antes a questão das caixinhas, né? Nós temos caixinhas pedagógicas, né? Então a gente tem assim um padrão de comportamento e é muito mais fácil nós aconselharmos, né, as famílias tradicionais ou as questões mais comuns, assim, mais tradicionais. Quando foge um pouquinho deste formato, nós temos dificuldades não só de aconselhar, mas muitas vezes nós temos dificuldades de nos colocar no lugar do outro, né? De termos mais empatia e temos também dificuldade de aceitar ou o contraditório, às vezes não é nem o contraditório, aceitar quem pensa diferente de nós e não contradizendo a gente exatamente, né? Porque alguém pensa diferente que está me contradizendo, né? Ou uma outra dificuldade é mudanças de paradigmas. É claro que quando esses paradigmas que são mudados são contrários à palavra de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não estamos falando aqui de desobedecer a Deus, mas nós estamos falando de aceitar, né, pensamentos diferentes dos nossos, desde que estes não contrariem a vontade de Deus em sua palavra e nos mandamentos. Agora, por outro lado, nós temos dificuldades também de entender as pessoas que não compreendem a palavra de Deus como nós compreendemos e a gente não tem paciência de esperar o Espírito Santo agir, pregar o Evangelho, ensinar. Jesus mandou batizar e ensinar, né? Ensinar a palavra e esperar, dar o tempo de Deus para aquela pessoa, para ela mudar os seus conceitos, os seus pensamentos e voltar os olhos para Deus. Então, como a gente não consegue converter na hora, então a gente também tem dificuldade de tratar com o tempo e deixar Deus ser Deus
no tempo dele e na vida daquela pessoa, né? Não sei se é nesse sentido, Luana, de a gente poder aconselhar as diferenças ou as divergências, até mesmo o contraditório, né? Mas sempre buscando amparo e refúgio na palavra de Deus. Aí a importância de nós, pastores, estarmos sempre buscando, né, o estudo continuado, né, a leitura constante da palavra de Deus, aperfeiçoamento, né, buscarmos cursos e não pararmos de estudar. A nossa vida é um constante aprendizado. O pastor Alan falou antes das vocações. Na vocação de pai que eu tenho, né, eu aprendo a cada dia com meu filho. Eu sou pai há 15, quase 16 anos, meu filho fará 16 anos em agosto. A vida é um constante aprendizado. Hoje mesmo ele já me ensinou mais uma, né? Então, assim, essas vocações, elas devem ser aperfeiçoadas. E a nossa vocação para o ministério pastoral também deve ser aperfeiçoada. A gente não pode ficar estagnado, né? Sempre estudando a palavra e sempre nos atualizando para que, sempre lembrando, tem gente que vai falar assim, tá querendo contextualizar ou mudar a palavra ou acomodar a palavra aos tempos modernos. Não, não é isso. Jesus disse que passarão céus e terra e as suas palavras não passarão. Não é isso. Mas a gente entender e aceitar as outras opiniões e pregar a palavra com aconselhamento, com seriedade, e dar tempo para o Espírito Santo agir no coração das pessoas que foram aconselhadas pela palavra de Deus, e não queremos nós convertermos, né? Essa vocação Deus não nos deu, né, pastor Alan? Verdade, de verdade. sermos aqueles que vão converter alguém, né? Exatamente, a gente faz a nossa parte, Deus, o Espírito Santo faz a parte dele. Até, se me permite, pastor João, tu fizeste referência à palavra de Deus, eu gostaria até de falar para o pessoal que está nos ouvindo, assistindo esse programa, esse debate, dar a recomendação para ler um capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 7. Se vocês procurarem coisas que eu já falei sobre esse tema, eu recomendo, até o pastor Alexandre Vieira também recomenda a leitura desse texto. É muito legal porque perguntam para Paulo sobre agora, nessa nossa vida de conversão, depois que os coríntios haviam sido convertidos, deveriam se casar, deveriam ficar solteiro. Aquele capítulo fala muito bem sobre como que cada uma desses chamados, eles são dons de Deus. E eu acho interessante porque Paulo, por exemplo, a gente falou sobre como filhos são bênçãos. O matrimônio, antes mesmo dos filhos, é uma bênção imensa que nós vemos que foi instituído lá em Gênesis. E Paulo vai falar, se você não vê, né, se você acha que você não tem o dom para ser casado, fique solteiro. Mas, se você não consegue ficar solteiro, então case. E ele vai dar várias dicas como essa também e vai falar sobre essas vocações como dons. E eu acho que ajuda bastante a gente até mesmo não só a refletir sobre isso, mas como o pastor Joel falou sobre aconselhamento, como a gente vê cada vez mais pessoas que ficam solteiras por toda a sua vida, que são celibatárias, pessoas que não querem ter filho, pessoas que não querem casar, como que a gente está vendo aqui, ou como que a gente lida tudo isso. E eu acho que a gente consegue achar esses subterfúgios, esses auxílios na palavra de Deus, em conselhos que o apóstolo Paulo deu, dúvidas que a igreja tinha já lá no início da igreja. Então, tem algumas coisas muito boas e eu super recomendo essa leitura do capítulo 7 de 1 Coríntios, que fala bem e dá boas dicas para a gente refletir sobre isso. Bacana, bacana, com certeza aí, trazendo essa dica, orientação aí de ler Coríntios 7. Debate muito bom, acho que foi bem proveitoso, né? E a gente vai encaminhando aí para o final. Agradecer mais uma vez a Aline por estar com a gente, pastor Alan também. Deixar o microfone aberto para as tuas considerações finais, Aline. Uma alegria poder estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto, junto com o pastor Alan também, pastor Joel, Luana. E que cada pessoa reflita mesmo, que como igreja, pastores e membros que somos, a gente não afaste as pessoas que são diferentes de nós, que têm diversos pensamentos aí, mas que a gente acolha. Assim como Jesus acolheu a todos e mostrou o caminho, que é o principal da vida, que é a salvação nele. E que a gente, às vezes, nesses pequenos detalhes, como eu falei, não afaste os outros, mas que como igreja mesmo, família da fé, a gente se acolha uns aos outros e tenha essa empatia para
para estar sempre junto, crescendo na fé, que é o principal. E eu fiquei muito feliz de estar aqui junto com vocês, crescendo na fé, no entendimento também, e estou sempre à disposição. Obrigada. Bacana, bacana. A gente que agradece aí. E um abraço para o maridão e para os filhos também. Tá certo. Bacana. Pastor Alain, mais uma vez agradecer aí por estar com a gente. O microfone é aberto para tuas considerações finais. Então, eu mais uma vez agradeço pelo convite, agradeço muito por vocês estarem trazendo um tema que eu acho muito importante e até a gente falou sobre algumas pessoas estarem meio, ser até meio polêmico, eu acho que é porque a gente não fala muito e oportunidades como essa permite que a gente fale um pouco mais sobre assuntos que não são tão falados e com certeza esclarece muito dúvidas ou até mesmo assuntos simples ou questões simples que a gente, com um debate, com uma reflexão, com uma conversa tão boa como a gente teve, com certeza traz muito, acrescenta muito na nossa vida cristã. Então, abraço a todo mundo que assistiu até aqui, fica o meu abraço a todos vocês que me convidaram e fica também um convite, quem quiser seguir, tem um podcast, Teologia 18+, se vocês quiserem dar uma seguida lá, de vez em quando a gente tem uns assuntos muito bons também, fica o convite para vocês conferirem. A ideia, né? A gente poder esclarecer um pouquinho, deixar aberto, né? O pessoal também pode estar comentando aí no nosso canal, no Face, no YouTube, trazendo dicas de quais outros assuntos você gostaria de ouvir aqui no nosso programa também. Com certeza será bem-vindo aí. Essa é a ideia, a gente poder compartilhar aí com você. Também, pastor Alain, agradecer pela Gabriela, né? Ter aceitado o desafio de escrever para o Mensageiro. Até não comentei, né? Mas acredito que para ela seja muito mais desafiador, né? Por ela ser filha de pastor também, né? Do diretor do seminário. Então, com certeza aí a gente agradece muito que ela topou o desafio de escrever aí pra gente. Pastor Joel, considerações finais? Muito bem. Herança do Senhor são os filhos, né? Os filhos são um presente que Deus nos dá. E a Bíblia também nos ensina que nós temos deveres como pai, como mãe, de criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, que Deus nos capacite com o seu Espírito Santo e com o dom e a dádiva, a vocação da maternidade, da paternidade, para que a gente cuide bem de nossos filhos com amor, com carinho, com dedicação e com responsabilidade e com a disciplina e a admoestação cristã que Deus espera de nós, né? Lembrando lá Lutero, quando escreveu o Catecismo Menor, ele disse assim: como o chefe de família deve ensiná-lo com toda simplicidade em sua casa, e Jesus disse que é para a gente batizar e ensinar, né, os nossos filhos, que Deus nos capacite com o dom do ensino, para que a gente ensine as boas coisas desse mundo, todas as ciências e artes úteis dessa vida, né, Aline? Mas também que nós saibamos ensinar a Deus o caminho, né, que leva para a vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tá? Que Deus continue abençoando a todos, aqueles que foram chamados e vocacionados para serem pais e mães, que Deus abençoe a todas as famílias, essas famílias que a Luana citou aqui antes, né, a todos vocês que estão participando e acompanhando aqui também o programa. E a Luana mencionou várias vezes aqui a revista Mensageiro Luterano, né, que teve um artigo ali que foi para o Dia das Mães, agora no mês de maio, e a gente lembrar então que a Luana agora está exercendo também um papel importante lá na revista Mensageiro Luterano, né, como, eu não entendi qual que é a sua função, é redatora, Luana? Eu auxilio ali na redação, exato. Auxilia agora como redatora também do Mensageiro Luterano. A revista Mensageiro Luterano, aliás, é uma revista centenária, né? Um dos principais periódicos de igreja do Brasil. Então, valorizem a revista Mensageiro Luterano, façam a sua assinatura, leiam, né? Tem o formato digital, o formato impresso, e façam valer todo o trabalho, todo o empenho que a equipe da revista Mensageiro Luterano tem para levar conteúdo de excelente qualidade para você todos os meses. Vale a pena investir no Mensageiro Luterano, e parabéns, Luana, pelo seu trabalho no Mensageiro, e a todos os colaboradores como a Aline, né, que falou aqui que participou dessa edição do mês de maio, e muitos outros que contribuem, né? Então, que Deus continue abençoando a revista Mensageiro Luterano, que Deus continue abençoando o nosso trabalho, a nossa fé, a nossa família,
né, que pais e filhos, que todos nós sejamos cristãos dedicados ao trabalho no Senhor. Muito obrigado, Luana, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Amém, amém. Obrigada, pastor Joel. O pastor Joel falou em revista centenária, até fui olhar aqui, ó, quantos anos tem Mensageiro? 106 anos, é editora, agora no mês de agosto, aliás, junto com a Aline, né? A Aline faz 41. 40, aí eu que faço 41. Revelando a idade. Eu que faço, a Aline faz 40 agora, junto com o Mensageiro, a editora. No mesmo dia, a editora da editora faz 100 dia anos. 13 de agosto. A editora, data fechada, ó. Tô fazendo 40 e a editora fazendo 100 anos, dia 13 de agosto. Tem novidades por aí, né? Dupla comemoração. Comemoração do centenário da editora Concórdia. É verdade, fique ligado aí nos canais oficiais da igreja que a gente vai estar divulgando aí tudo. Então a gente agradece a nossa querida audiência também participando aí com a gente, né? E aguarde o próximo CPT Debate. Lembrando que ele é inédito às terças-feiras, 21 horas. 20 horas. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.